E aí galera, hoje a gente está aqui para falar do XPCA11. Esse é um dos fundos que mais pagou dividendos aí nos últimos 12 meses, galera. Pagou 16,75%. E esse aqui é um vídeo muito importante porque a gente já fez vídeo do XPCA aqui para o nosso canal, mas esse vídeo é uma atualização, né? Vamos ver como é que o fundo está agora após se passar algum tempo. E se você não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever. A gente tem vídeos aqui diariamente trazendo conteúdo sobre investimentos, sobre ações, fundos imobiliários, finanças pessoais, dividendos no exterior, várias coisas desse universo, galera. Vem aqui comigo para a tela sem mais enrolação. Vamos fazer aqui algumas colocações, vou mostrar algumas informações. É até bom também, caso você não conheça o XPCA, já te apresento ele, tá? Bom, a primeira coisa é que ele é um fundo voltado para o agronegócio, ele é um FIAGRO, tá? Então, ele investe nas cadeias produtivas do agronegócio. Outra informação que eu acho importante você saber e que eu gosto muito, tá? Fundos base 10, principalmente fundos agro, fundos, né, de papel aí, fundos base 10, tá? Por que que é interessante um fundo base 10? O que é um fundo base 10? Fundo que custa aí próximo dos R$10, tá? Porque, pessoal, muita gente, principalmente aí se você investe pouco por mês, R$50, R$100, né? Pouco é relativo, mas assim, você consegue diversificar seu patrimônio já logo no começo, já quando você investe pouco. Por que que eu falo isso? Muitos fundos imobiliários custam aí mais de R$100 o preço da cota. Então, às vezes, você vai investir R$100, você não consegue comprar nenhuma cota daquele fundo. Então, eu acho que isso aqui, né, acaba democratizando um pouco mais. Outra informação, dividendo, 16,75 nos últimos 12 meses. Galera, é um dos dividendos mais altos que eu estou vendo aqui em todos os fundos imobiliários. Ele teve, sim, uma pequena desvalorização aí de 6,4%, mas, de qualquer forma, isso foi compensado pelos altos dividendos pagos, né? E outra coisa, isso aqui também faz parte, né? A gente está passando aí por um momento que é normal, né, essa desvalorização. Bom, isso aqui também é importante, né? Ó, nesse mês, dia 17, né, do 4, ele pagou 15 centavos, tá? Então, isso dá um rendimento aí de 1,5% mais ou menos. Então, galera, é um rendimento absurdo, 1,5% no mês. Claro que isso aqui não é constante, né? Isso varia. Mas 1,5% no mês, líquido de imposto, é um dos rendimentos mais altos que você vai encontrar, tá? Claro que tudo dentro da normalidade. Claro que você consegue, às vezes, ter um rendimento maior, mas aí você tem que assumir um risco muitíssimo maior e que, na minha humilde opinião, não é viável, tá? Aqui você está encontrando um dos rendimentos mais custo-benefício, vamos chamar assim, tá? Claro que eu não estou recomendando, não estou mandando você comprar o ativo, estou apenas colocando essa informação para você entender. Pessoal, é importante destacar também que nesse mês, né, ele pagou 15 centavos, mas nos outros meses anteriores ele pagou um pouco menos, 13 centavos. Tá ruim? De forma nenhuma, 10 centavos já estaria excelente, entendeu? Então, porque 10 centavos já dá praticamente um pouco mais de 1%. E eu considero 1% como uma base mensal excelente de rendimento, tá? Considerando a Selic atual. Nessa Selic atual, você vai ter um rendimento líquido de mais ou menos 0,88% no mês. Então, 1% é, né, melhor que a Selic, tá? Galera, aqui não tem muito mais o que a gente falar do fundo, vamos para o relatório dele. Uma coisa importante, preço sobre valor patrimonial está um pouco acima, né? Quando está acima de 1, quer dizer que o fundo tecnicamente está caro, né? Obviamente, só olhando esse indicador. Mas o que acontece? Um fundo que paga bem, que é base 10, que é um FIAGRO, né? Então acaba que as pessoas pagam um pouco mais caro, né? As pessoas acabam investindo mais, aceitando pagar um pouco mais caro na cota do fundo porque ele oferece esses benefícios, tá? Então, de uma forma clara, eu espero que você tenha entendido. Eu só estou aqui com esse comunicado, pessoal, só para esclarecer algumas coisas, né? Para a gente não deixar passar, que o XPCA ele fez recentemente, tá? Já passou isso aqui, mas só estou alertando. Ele fez, então, a sua quarta emissão de cotas, né? A sua oferta de cotas, tá? Então, o fundo está crescendo. Esse patrimônio, vamos ver se a gente acha aqui, ó. Valor de mercado, aqui ó, patrimônio, 300 milhões. Ele está crescendo, tá? Então, o fundo ele é relativamente pequeno ainda, até porque o fundo, olha só, ele teve seu início lá em novembro de 2021, então assim, ele já tem um tempo, mas ele não é tão antigo de casa. De qualquer forma, ele está crescendo o seu patrimônio e isso é bom para todo mundo, beleza? Então isso aqui é só para esclarecer mesmo, mas já passou essa emissão, tá? A gente comunicou isso aqui lá no Instagram, mas já passou, é só para alertar vocês. Pessoal, XPCA, vamos ver aqui o que tem de informação para a gente. Primeiro, o fundo, como eu disse, ele investe aí em ativos
com lastros do agronegócio, CRA, LCA, cotas de fundos agro, FDICs agro e por aí vai, tá? Então, ele é um fundo atrelado ao agronegócio. Qual que é o risco dele? O risco dele está, obviamente, atrelado ao agronegócio. Se o agro for bem, provavelmente o fundo vai bem, né? Uma tendência. Se o agro for mal, o fundo tende a ir mal também. Não quer dizer que vai, mas tende a ir mal, tá? Bom, algumas informações, o fundo cobra aí uma taxa de administração de 1% ao ano, uma taxa de performance que eu não gosto muito, que é de 10% do que exceder o CDI. Então, como o fundo paga bem, ele geralmente tem uma performance muito boa, que geralmente excede o CDI, ele sempre vai te cobrar esses 10%, tá? Então, na minha opinião, eu não gosto muito de taxas de performance atreladas ao CDI, mas tudo bem, é opinião minha. Base de cotistas dele ainda é relativamente pequena, mas 39 mil, ele está caminhando aí aos poucos. Vamos ver aqui alguns comentários do gestor. Galera, não li, tá? Eu vou ler aqui com vocês e vou tentar extrair só as partes principais aqui. Fevereiro é um mês importante para o agronegócio, com destaque para a colheita da safra de soja, é a principal commodity agrícola, que ganhou tração e avança nas principais regiões brasileiras. Então aqui está explicando para a gente, né, que é um mês importante, a gente está começando um ano aí, e o agronegócio, pessoal, a gente sabe que ele tem vários problemas, riscos, né, vamos trocar a palavra para ficar melhor. Então o que eu falo para vocês, o fundo, querendo ou não, está atrelado ao segmento agro. Se vier um problema, né, uma seca ou uma geada ou alguma coisa, uma praga que venha a afetar a colheita, né, da safra, o fundo provavelmente vai ser afetado, tá? Então aqui de forma resumida é isso, não vamos ficar perdendo muito tempo aqui não. No cenário macroeconômico, incerteza, né, isso aí a gente já está sabendo. Bom, em relação às receitas, do jeito que a XP apresenta aqui, pessoal, esse relatório eu não gosto muito, já falei isso várias vezes, porque a gente não consegue fazer uma comparação com os meses anteriores, tá? Então a gente só consegue ver a receita de apenas um mês, mas não tem problema, né? A receita ela segue constante, até porque o rendimento do fundo também segue constante. Caso você não saiba, os fundos eles são obrigados a repassar, a distribuir 95% do seu resultado. Então, se o fundo está distribuindo, ele está tendo resultado, né? Evolução, rentabilidade mensal e distribuição. Galera, distribuição a gente já viu que está ótima, né? Está muito boa. Aqui nesse gráfico só tem até o mês de fevereiro, mas a gente consegue ver que no mês de março foi de 15 centavos, então aumentou mais ainda. E o que a gente consegue ver também, uma coisa muito importante, né, é que o fundo está sempre batendo o CDI, seja na sua cota patrimonial, ou seja, no fechamento do mercado, né, a cota ao valor de mercado. Então, se a gente olhar o percentual, olha só, 160, 168, né, acima aí, ó, 130, um dos mais baixos foi 130%, 128%, né, arredondando. Então, galera, o fundo ele realmente ele se mostra bastante eficiente. Claro que é o que eu falei para vocês. Tudo vai depender do mercado, né? Se o segmento agro começar a ir mal, o fundo provavelmente vai começar a caminhar mal. Mas eu particularmente tenho na carteira, gosto bastante e eu estou trazendo aqui a minha opinião, tá? Você pode deixar as suas aí no comentário. Volume médio de negociação, pessoal, o fundo mantém uma negociação muito boa, tá? Inclusive, se a gente olhar aqui no site do Funds Explorer, que tem aqui essa negociação de uma forma mais visível, olha só. Ele tem uma média, né, de liquidez diária aí de 132 mil negociações. Então, realmente, é uma faixa, né, de negociação muito boa, muito interessante. Aqui está falando, né, das commodities que o fundo tem lastro, né? Tem aí ligação. Então fala da soja, fala também aí do milho, tá? Fala do boi gordo, do arroba do boi, né? Do açúcar, do etanol, tá? Então tem todas essas informações. Aqui a gente não vai ler tudo, pessoal, porque, né, eu quero trazer informações rápidas aqui para vocês. Eu recomendo você baixar esse relatório e entender tudo o que está acontecendo. Mas se a gente olhar aqui, principalmente os preços, tá? Que é uma coisa que, né, para a gente ser mais dinâmico e mais rápido aqui, os preços, se a gente olhar, né, a partir aí praticamente da pandemia, eles dispararam. Olha só, a soja, vamos ver, o milho também, tá? O boi foi um pouquinho depois, né, a partir de junho mais ou menos, mas também aumentou, né, valorizou. Então a gente sabe que depois aí que a gente teve praticamente a pandemia, em alguns casos foi um pouco mais, né, como o açúcar, etanol e tudo mais, mas tudo se valorizou, né?
tudo aumentou de preço, tá? Então isso, querendo ou não, de certa forma é bom para o fundo. Portfólio, galera, portfólio dele, né, 94%, quase todo o patrimônio está investido aí, então, em certificados de recebíveis do agronegócio, né, tem um pouquinho aí, 4% em cotas FIDICs, né, de FIAGROS e quase 2% em caixa. Provavelmente, galera, esse caixa aqui não deve estar atualizado, tá? Tenho certeza que não está, na verdade, de acordo com a emissão, a última emissão que o fundo fez. Então esse caixa ele vai aumentar um pouco e aos poucos o fundo ele vai fazendo aí novas alocações. Vamos ver como que vai ficar aí nos próximos relatórios. Investimentos aí por segmento, né, por setor que o fundo tem, a maioria, né, metade é direto com o produtor rural. Aí tem também usina, né, insumos agrícolas, cooperativa, revenda, varejo e indústria alimentícia, tá? Mas de maneira geral, o que, né, a maior parte do corpo do fundo são realmente os produtores rurais, aí com 141 milhões de reais, tá? Então é importante que você entenda. Região, galera, região mais forte, né, aí do nosso Brasil, do agronegócio, claro que depende aí da cultura e tudo mais, mas é na região centro-oeste, né? A gente consegue ver que está bem concentrado aqui. Obviamente tem um pouco aí espalhado pelo nosso Brasil, mas a maioria está concentrada aqui na região centro-oeste. Isso, não, no meu ver, não é um problema, tá? Porque realmente lá que está concentrada a maior parte do agro do Brasil, então não tem o que fazer, é assim que funciona, né? Mas se fosse algum outro tipo de fundo que tivesse ativo somente em uma determinada região, aí talvez seria outra história, tá? No caso aqui do agro, não é um ponto assim que eu fico preocupado. Indexadores, a maioria é indexada pelo CDI, é por isso que eu falo, não gosto quando o fundo cobra taxa de performance aqui, ó, taxa de performance atrelada ao CDI, sendo que, né, a maioria aí, grande maioria, 93%, é atrelada ao próprio CDI, tá? Então, obviamente, ele sempre, né, via de regra, sempre vai estar batendo o CDI, tá? Mas é isso, né? CDI 93% e IPCA 7%. Beleza? Então, via de regra, ele sempre vai estar acompanhando aí a taxa Selic, que inclusive nesse momento está uma taxa bem atrativa. Vencimento e duração aí dos créditos, né? A gente consegue ver que 2025 tem uma concentração grande, né? 2024, 2025, então o fundo ele precisa melhorar isso realmente, porque eu particularmente invisto para o longo prazo, então se eu olho isso aqui e vejo que está chegando na hora do fundo fazer as renovações aí de contratos e tudo mais, e o fundo não está fazendo nada, eu fico preocupado. Mas, né, como é um fundo que é aí gerido, tem uma boa gestão, uma boa administração, eu não me preocupo tanto. A gente tem que acompanhar mês a mês isso aqui para ver como que vai ficando. Mas alguns fundos, isso eu gosto muito de ver, alguns fundos você olha e a maioria dos vencimentos e durações aí dos contratos e tudo mais, dos CRIs, é depois lá de 2030. Então isso, né, deixa a gente mais tranquilo quando você fala de investimentos para o longo prazo. Movimentações do mês, né? O fundo ele não teve movimentações relevantes, tá? Então eles dizem que continuam atentos e tudo mais. Mas o que acontece, galera? Nesse relatório ainda não está contemplada a emissão, né? A última emissão, tá? Então, obviamente, com certeza aí nos próximos relatórios a gente vai ter várias movimentações no portfólio do fundo e é isso que a gente espera, né? Bom, pessoal, em relação aqui à carteira, né? Ao book de crédito do fundo, como a gente viu, maioria é, né, CRA, praticamente tudo CRA, tá? Então a periodicidade dele tem mensal, tem trimestral, tem semestral, mas a maioria, a grande maioria é mensal, tá? Então isso é bom, né? Gera uma certa recorrência para o fundo. Galera, e para a gente finalizar esse vídeo aqui, vamos calcular o preço justo do XPCA, né? Para a gente ver se ele tá caro ou barato, porque aqui, segundo o PVP, ele tá caro, né? Um pouco mais caro. Mas vamos ver se ele tá caro de acordo aqui com a nossa fórmula, né? Que leva em conta aí o rendimento dos últimos 12 meses. Então, para isso, vamos colocar aqui XPCA 11, né? Já vai puxar a cotação atual. O rendimento dele 1,65 e a taxa de desconto. O que é a taxa de desconto? Quanto a gente espera que o fundo vá pagar nos próximos 12 meses. A gente pode sim utilizar o dividendo dos últimos 12 meses, mas eu vou colocar um pouco abaixo, tá? Considerando que eu acho que a Selic ela vai ter uma tendência de queda aí nos próximos 12 meses. Então 15% tá ótimo. Galera, considerando isso, né, e considerando que ele está em 9,85 agora,
o preço justo dele seria então R$11 e você ainda tem uma margem de segurança positiva. E se você quiser conhecer sobre essa planilha, galera, aqui puxa a cotação automaticamente de todos os ativos, mostra todos os seus ativos, a classe, né? Inclusive aí investimentos no exterior, caso você tenha, a parte de proventos, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Mais uma vez, se inscreve, curte o vídeo, ativa as notificações, compartilha também, isso ajuda demais o nosso trabalho. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.